Até o Tottenham foi campeão de alguma coisa. Foi um período de conquistas inéditas aqui e ali. Alguns times finalmente conquistaram títulos e outros saíram de uma fila que já durava muito tempo. E hoje, nesse vídeo, eu vou te contar pelo menos quase todos os times no futebol europeu que conseguiram sair de um jejum muito grande para conquistar, enfim, algum tipo de troféu. E como você já viu na entrada do título, até o Tottenham ganhou alguma coisa. Senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Fernando, falo de futebol aqui. E hoje nós temos um vídeo, mais um daqueles, um vídeo de lista, em que eu vou comentar com vocês tudo o que aconteceu no futebol europeu, enquanto, inclusive, eu assisto a final da Europa League. Então, a depender de quem vença, talvez uma parte desse vídeo simplesmente não exista. É com você mesmo que eu tô falando, Tottenham. E caso seja novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos aqui, então inscreva-se e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo para chegar para mais pessoas. Já quero começar com um clube que hoje está muito rico, só que antigamente ele acabava ficando ali no meio da tabela. Eu tô falando do Newcastle. Agora que o Newcastle está rico e graças ao investimento da Arábia Saudita, o time enfim montou um time competitivo e consegue brigar por coisas maiores. Já conseguiu ir para a UEFA Champions League temporadas atrás, ainda está disputando a vaga para a Champions da próxima temporada no momento que eu estou gravando esse vídeo e simplesmente foi campeão da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup de 2024-25, quando venceu, se eu não estiver errado, o Liverpool na final. E esse título pro Newcastle é quase que uma Champions League, já que o time não ganhava nada, ganhou a sua primeira Copa da Liga nessa temporada. Um outro clube tão conhecido quanto, que também conquistou um título nessa temporada, foi o Go Ahead Eagles. Você já ouviu falar desse time? Pois é, eu também não. Nas temporadas atrás, ele não participava da Eredivisie, ficou pelo menos uns 20 anos, se não me engano, umas 2 décadas, fora da primeira divisão holandesa. E, a partir da temporada 2013, ele começou a participar da Eredivisie e agora conseguiu sua primeira Copa da Holanda. Estamos falando de um clube que, eu tenho até informações aqui, o último título dele, no geral, foi 58. O último título dele, em geral, foi 58. Ele só conseguiu o seu acesso para a Eredivisie na temporada 2013-2014. Foi ficando, e agora, enfim, conseguiu um título. Do nada, isso mesmo, do absoluto nada. Campeão da Copa da Holanda nessa temporada 24-25. E agora vai um momento que talvez surpreenda alguns, porém, talvez nem outros. O Bolonha foi campeão da Copa da Itália. E se você vem acompanhando as últimas temporadas do time italiano, você sabe que não surpreende tanto. O time tinha acabado de ir para a Champions League na temporada 23-24. A questão é que é o Bolonha. Ele conseguiu desbancar Inter de Milão, Napoli, Lazio, Roma, Juventus, Milan, Inter e conseguiu ganhar a Copa da Itália. E isso se deve a um fator que já vem acontecendo no clube há algumas temporadas. Um investidor, ou uma empresa investidora, a Saputo, que é uma empresa canadense patrocinadora do clube, começou a tomar conta do próprio Bolonha. Comprou uma parte aqui, depois começou a investir mais e o time foi ganhando corpo. Em vez de brigar para não cair, por exemplo, ou ficar só no meio da tabela, começou a brigar por posições maiores, tanto é que na temporada passada conseguiu ir para a Champions League. E dessa vez, aos trancos e barrancos, conseguiu ganhar uma Copa da Itália, a primeira em muito tempo. Porque, para quem não sabe, o Bolonha já foi um clube muito forte na Itália, um clube com muita história. Na verdade, ainda é. Agora está voltando a ser um pouco mais competitivo depois de mais de 5, 6 décadas sem aparecer, sem brilho. Agora o Bolonha resolveu acordar, pelo menos. Seguindo o Crystal Palace. Esse não é um clube que saiu de um jejum, mas foi um clube que conquistou o seu primeiro título. O Crystal Palace é um clube com uma história enorme na Inglaterra. É um clube tradicional, não vou dizer que é um clube super vencedor, porque nunca tinha ganhado nada. Até alguns dias atrás, quando enfrentou o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, na final da FA Cup, e marcou o seu primeiro título, com o gol do Eze. 1-0 foi o suficiente, o goleiro pegou o pênalti do Marmouche e conquistaram o título. Pela primeira vez na sua história, o Crystal Palace tem alguma coisa para dizer de troféu no seu museu. E apesar de ser o time do John Textor na Inglaterra, o clube mostrou um certo sinal de evolução, principalmente por causa do seu novo técnico. Eu esqueci o nome dele aqui, mas ele treinava o Eintracht Frankfurt, que ganhou a UEFA Europa League uns anos atrás. Ele foi para o Crystal Palace lá ali no início de 2024 e olha só, já está colhendo os frutos. Ganhou uma FA Cup e está na história de vez do clube inglês, claro. E não só do clube inglês, mas do futebol inglês, né? Porque você conquistar um título da FA Cup com o Crystal Palace não é para qualquer um. E de
E dito isso, abram o olho em relação ao técnico do Crystal Palace, porque ele pode um dia aparecer num clube grande e dar trabalho para algum treinador estrela que a gente anda tendo por aí. Aqui vamos lá, não é clube, mas eu vou falar também de um jejum. Harry Kane começou no Tottenham ali no início dos anos 2010, nunca ganhou nada, foi fiel ao clube, enfim saiu e foi campeão, depois de 2 temporadas lá. Porque na primeira o Leverkusen resolveu virar o Barcelona do Guardiola, impedindo que ele conquistasse o título mais fácil da vida dele. E aqui é uma possibilidade dupla, porque o que acontece? Na final da Copa da Alemanha, o Arminia Bielefeld, que é campeão da terceira divisão alemã, nessa temporada, está na final, junto com o Stuttgart, um time super tradicional da Alemanha, que agora está voltando a ter força. Vale lembrar que o Stuttgart é da cidade, da onde nasceram Mercedes e Porsche, que se uniram para patrocinar o clube e assim fazer com que ele consiga um pouco mais de evolução. Já que a cidade precisa de um clube de futebol forte, né? Acho que toda cidade grande no mundo precisa de um clube, pelo menos competitivo. O Stuttgart estava brigando para não cair sempre e tal. O último título que tinha conquistado na Alemanha foi em 2007, então era um clube que estava enfraquecido. E nessa temporada, além de estar fazendo uma boa campanha, também está brigando pelo título da Copa da Alemanha, junto com a Arminia Bielefeld. Ou seja, um ou outro pode ser campeão da Copa da Alemanha, quebrando um jejum. No Arminia Bielefeld, por exemplo, o último título dele foi em 2020, quando venceu a segunda divisão alemã, tirando agora, claro, que venceu a terceira. Enquanto o Stuttgart venceu a última vez em 2007 na Bundesliga e o último título de fato foi a segundona de 2016-17. Então, é um jejum a ser quebrado, principalmente na Copa da Alemanha, que normalmente só vem assim, Dortmund, Bayern, Leipzig ou às vezes o Frankfurt. E o Wolfsburg também. E passando aqui para a Liga dos Campeões, nós vamos ter Inter e PSG. A última vez que a Inter venceu uma Champions League foi em 2010, lá com o Mourinho. Saudades, apesar de eu estar com a camisa do Milan, saudades daquela Inter de Mourinho. Não torço pro Milan, a camisa só é bonita mesmo. Enquanto o PSG nunca ganhou, né? Então é quase que um jejum. Apesar do clube ter nascido em 2012, mas Fernando, o PSG de 70 nasceu em 2012, o clube está na final e é um jejum europeu, tanto para um quanto para outro. Aqui eu vou considerar também. Então, na final, alguém vai quebrar um jejum. Ou o PSG vai dar início a um, ou a Inter vai acabar com o outro. E aqui também prevendo um futuro jejum a ser quebrado, o Reims está na final da Copa da França. Ele vai ganhar do PSG? Muito difícil, mas não é impossível. O Reims já foi um clube muito forte na França, principalmente ali no início dos anos 50, nos anos 60, quando chegou a disputar a final de Champions League contra o Real Madrid, só que logo depois o time simplesmente sumiu. Eu tenho até dados aqui. O último título que ele conquistou na sua história foi em 2018, na segunda divisão francesa. Então é um clube que ainda está tentando voltar a ser grande um dia, ninguém sabe se vai de fato, mas está na final da Copa da França contra o ricaralhaço PSG. Se ganhar, quebra um jejum de muito tempo numa competição de primeira divisão, né? Já que a Copa da França é uma competição super nacional. E temos um último aqui, que vocês só vão ver se ele conquistar o título. Se o Tottenham não ganhar, essa parte do vídeo nunca vai existir para vocês. Pela primeira vez desde 2018, o Tottenham foi campeão de alguma coisa. E logo de cara, a Europa League, a segunda competição mais importante da Europa, logo depois da Champions League. Enfim, o Tottenham ganhou uma coisa, para a felicidade do meu mano Beachfoot, que agora vai poder dizer que conquistou um título europeu, com o seu clube europeu. Pela primeira vez desde 2008, o Tottenham consegue um troféu para chamar de seu e enfim consegue coroar os trabalhos de muitos jogadores por lá, principalmente o do Son, que chegou lá em 2016 e agora vai enfim estar colhendo seus frutos. Se não me engano foi 2015 ou 2016 que o Son chegou lá. E também do técnico Ange Postecoglou, né? É um técnico super vencedor e muito subestimado que o Tottenham enfim deu oportunidade, já que ele estava lá no Celtic e também treinou no Japão, na Austrália. Enfim, coloque seu nome na história do futebol europeu com um troféu, o que é mais importante. E se a gente parar para pensar um pouquinho, só primo de pássaro, Galinácio, ganhou título. Go Ahead Eagles, Newcastle, que tem um mascote que é um corvo, Crystal Palace, que tem um mascote que é uma águia, e o Tottenham, que tem um galo no escudo. Se o Atlético jogar uma competição europeia, ele é campeão esse ano. Então é isso, senhores. Essa foi a listinha de times que quebraram o jejum ou podem quebrar o jejum nesse final de temporada de futebol europeu. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, me siga. Clica no like para divulgar esse vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá. Espero que eu já tenha marcado 1000 inscritos.
daqui ao próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Então me ajude, por favor, se inscreva. Até o próximo.